Levamos o campa machucado pela cauda da criatura direto para o andar de cima, a fim de receber os devidos cuidados. Daqui a alguns dias não sobraria nem cicatriz. Ele ficaria bem. Benjamin veio para me trocar de posto. Tinha passado o último mês tratando de criaturas e espíritos rebeldes e estava na hora de eu conhecer a próxima etapa, as salas dos que começam a progredir, aquelas que as portas mudam de cor. Benjamin, por que as pessoas da guarda são tão cautelosas ao falar? Ao falar com você ou comigo, não reparou, Zé? Não tinha reparado. Pois é, são campas novos, nenhum deles tem símbolos. Treinados para a guarda, já começam a trabalhar. Muitos ficam aí por tempos, sendo muito gratos de terem sido restaurados e aceitos, então são muito fiéis, mas muitas vezes demoram para evoluir e tentar outros caminhos e vão ficando por aí. Por isso te tratam com tanto respeito, porque a primeira coisa que eles veem são nossos símbolos brilhando, indicando a eles que temos patente. Então a maioria deles já foi prisioneira? Sim, normalmente os mais bestiais. Gostam de ficar nesses cargos, pois é muito mais suave do que onde estavam. E acabam adquirindo uma falange que podem chamar de sua, tem onde morar, tem trabalho e uma chance de evolução. Sabe o general que está sempre em uma das guaritas? É ele que treina e coordena todos da nossa segurança. Sei quem ele é, sim, foi ele que me deu as primeiras instruções quando comecei aqui. Então, ele foi um prisioneiro da sede anterior e evoluiu tanto, que ele já tinha chegado até onde um general de lá permitiria, era o braço direito dele. O comandante viu o potencial dele desde o início e convidou-o para ter as seguranças sob seu comando aqui na nova sede. Muito interessante, espero que tenham mais iguais a ele. Bom, Zé, te deixo devidamente apresentado para seus novos colegas de trabalho nessa área. Até mais ver e bons aprendizados. O ambiente era bem mais sutil, tinha gritos, relações de alguns atendidos, até as correntes, mas nada se comparava às esferas mais baixas da gruta. Nesses quartos aprendi a investigar o mental das criaturas, localizando os pontos onde poderíamos atuar para indicar o caminho para a libertação das bestialidades, encontrando uma linha para ativar sua consciência. Com o mínimo de consciência já conseguimos trabalhar o ser e a criatura deixa de existir. Muitos levam um tempo longo nesse processo, o trabalho é constante e os minúsculos passos são vistos na transformação do seu perispírito. Deixando de ficar de quatro, as garras desaparecendo, olhos e boca voltando à forma humana, até um dia estarem refeitos e conversando sobre os próximos passos. Fui a cada mês trocando de posto e subindo nas esferas da gruta. Minhas tarefas nos níveis superiores também mudaram. Cada vez mais eu tinha que conhecer o íntimo do mental dos atendidos para poder usar o intelectual dessas pessoas para que elas próprias vissem os caminhos a serem tomados. Todo esse processo é bem complicado, pois nesse ponto não podemos falar faça determinada coisa, como acontece comigo quando me passam a próxima tarefa. Esses seres ficaram tantos anos em formas horrendas, sendo utilizadas para o mal, às vezes até sem vontade própria, maltratadas, castigadas, que o cuidado é extremo ao entrar em fluxo mental com elas. Qualquer deslize que tivermos em suas mentes pode fazer o tratamento todo regredir. Uma dessas criaturas que trabalhei, seu mental voltou a ter consciência, mas ela não quis voltar à forma humana. Acostumou-se de tal forma com sua enorme vantagem corpórea, um cão gigante, que preferiu ficar assim. Mas com isso a consciência não tem como se expandir, será sempre necessário alguém o guiando e o mantendo na linha. Apresentei-o para um grande amigo e ele ficou com o bicho. Antes de trabalhar na gruta dos atendidos, eu somente tinha feito o tour que começava pelas esferas baixas e ia subindo. Trabalhando ali vi que o fluxo era dos dois lados, recebíamos muita gente pela porta de cima,
Os espíritos que vinham somente para um encaminhamento ou que já tinham sido conscientizados nos centros espíritas que os enviavam. E a partir de então, os próprios atendidos davam rumo aos seus tratamentos para se recuperar logo ou para continuar ali. Tudo dependia somente deles. No final estamos ali somente como um canal que eles podem utilizar para adquirir conhecimento e conseguir a conscientização necessária para continuar sua evolução, seu caminho. Foi uma experiência e tanto. Nem senti o tempo que passei lá. O aprendizado e as pessoas com quem tive a oportunidade de trabalhar, não tenho palavras para descrevê-las. Não deixei de aprender com ninguém, todos ali me ensinaram alguma coisa. E pode ter certeza, Zé, de que todos aprenderam com você, gostaram muito de ter uma companhia com tantos símbolos e todos disseram a mesma coisa. Que você sempre se coloca como aluno, Benjamin me falou, passando o braço em minhas costas. Mas eram eles que estavam me ensinando. Pois é desse pique mesmo que me falaram. Você é sempre bom aluno, mas sendo superior, eles se espantaram com a sua gentil forma de aprender. Agora vamos para a próxima. A Gruta das Porteiras, Benjamin. Não, essa eu vou deixar para o final. Vamos para a redoma de treinamento. Quero utilizar seus conhecimentos e deixá-lo praticar um pouco seus dotes de professor. Eu nunca ensinei, nunca fui professor. Isso é o que vamos ver, Zé. Isso é o que vamos ver. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 19. A redoma de treinamento. Benjamin me apresentou a um superior que seria meu companheiro pelos próximos meses. Eles são os responsáveis por criar a redoma, permitindo um ambiente controlado de aprendizado das mais variadas situações que enfrentamos fazendo os trabalhos na dimensão espiritual na qual nos encontramos. Vou te apresentar como funciona a fundo a redoma. Você terá que se fundir a ela e a aceitação da ligação tem que ser mútua, falou o superior. Ao chegarmos à redoma dessa vez, ela estava toda aberta, parecendo o campo de treinamento de duelos da falange central. A única coisa diferente era a sala toda transparente com a mesa de avaliação dos superiores flutuando a 5 ou 6 metros do chão. Imagino que seja o centro da redoma. Está vendo, Zé? Neste momento não há ninguém na sala de avaliação, mas mesmo assim ela reconhece os que estão se aproximando e reage. Não entendi. O que quer dizer com reage? A redoma já sentiu que sua presença aqui é para aprender, e, o mais importante, aprender sobre ela, então transformou o ambiente em um lugar que te agrada e te deixa confiante, já que muitas das conversas que teve com seu mestre foram no campo de treinamento, e é um lugar de seu agrado. Começamos a caminhar em direção à sala de avaliação. Quando chegamos bem abaixo de onde ela flutuava, o superior me estendeu o braço, eu sabia que era para segurá-lo. E assim que o toquei fomos transportados ao interior da sala e o superior me explicou. Aqui só são permitidos os superiores e instrutores dos campos, então durante seu ensinamento, entrar e sair da sala sempre será acompanhado comigo. É desta sala que vemos e controlamos tudo o que acontece dentro da redonda, vou te ensinar a entendê-la, conectar-se com ela para que possa criar os desafios que os novos aprendizes campas necessitam. Eles precisam se provar nesses testes, enfrentar suas fraquezas e seus medos, fazendo com que saiam daqui prontos para enfrentar a realidade. Nesse momento o superior sentou-se na cadeira bem ao centro da mesa, passou a mão sobre ela, que se acendeu inteira, e várias telas surgiram em toda a sua superfície. Eu havia permanecido em frente à mesa, na posição que fiquei quando estive em uma redoma para fazer os testes. Só que à época eu não vi ou percebi as telas. Repare bem nas imagens, Zé. Olhei com atenção cada uma das telas,
Todas continham muitas passagens da minha jornada desde que cheguei ao cemitério. Até mesmo toda a fase que passei com os caveiras. E em uma delas ficava passando cada símbolo que havia recebido. Agora venha deste lado da mesa. O superior apontou para o seu lado. Assim que me retirei da frente da mesa, as telas se apagaram. Ele me explicou que todas as imagens são formadas pela energia de quem ocupa o lugar do avaliado. Falou novamente, apontados para onde eu estava. Foi aí que percebi que havia um círculo bem em frente à mesa, onde as pessoas ficavam em pé, esperando receber suas tarefas. Internamente ele era cheio de desenhos, que ligavam a emanação energética do avaliado à mesa e consequentemente à redoma. Por si só, a redoma já reconhece e analisa os pontos fortes e fracos de cada participante. Nós direcionamos o andamento dos testes, e tanto a redoma quanto nós ficamos atentos para não colocarmos muitos desafios consecutivos só para os pontos fortes ou fracos. Vamos sempre mesclando, pois se não fizéssemos isso, a probabilidade de um participante estar muito frustrado ou muito cheio de si poderia destruir suas chances de receber a medalha ao final. Entendi, superior. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu posso? Sua pergunta é fácil de responder, Zé. Você na central não precisou treinar nenhuma vez na redoma, porque lá temos espaço e flexibilidade de ir e vir para onde precisamos. Você fez grande parte do seu treinamento nos campos da central e também no cemitério, com a limpeza dos despachos. Aqui nem sempre teremos essas oportunidades de trabalhos, e talvez poderá faltar espaço para treinamentos de duelos. Na redoma pelo menos não destruímos nenhuma propriedade em volta. Por isso as redomas que colocamos em casas da crosta são mais flexíveis a quem utiliza a sala de avaliação. Na crosta permitimos que instrutores possam realizar uma série de treinos utilizando a redoma, permitindo ter uma amplitude dentro das limitações de cada casa. Todos seus conhecimentos serão necessários. Saber ler a essência dos alunos é essencial para encontrar suas limitações e trabalhá-las, até que sejam transformadas em força, vantagem e utilizadas para que o aluno se conheça antes mesmo de aprender qualquer magia. Estou vendo mais dúvidas. Você foi testado nas suas limitações, assim que chegou ao cemitério. Estava sem seus poderes, sem saber o que estava acontecendo, acabou ficando sem nada. O conhecimento foi retirado de você, e você aceitou sua nova realidade, encarou tudo isso se redimindo e olhando para seus erros. Tudo isso você focou em autoconhecimento. Todo o aprendizado que veio depois disso, você recebeu com todo respeito e agora com consciência de fazer bom uso, além de ficar repassando e repassando em sua mente, dedicação. Zé. Você verá que aqui na crosta nem sempre os campas poderão se ausentar, nem sempre estarão com suas energias recompostas. Muitos começaram seu caminho nas campas aqui nesta casa na crosta e daqui ainda não saíram, portanto nem conhecem a central, então tentamos trazer um pouco do que existe lá para cá, e algum dia eles conhecerão ao vivo. Eu realmente tenho muitas bênçãos por tudo que passei nessa jornada e devo muito aos excelentes amigos que sempre me ajudaram a trilhar os caminhos corretos. Você verá que cada um tem um caminho a percorrer, o seu foi mais próximo da dimensão espiritual, alguns, como os daqui, mais próximos da crosta e dos humanos. Acho que por isso sua jornada agora o trouxe para cá, para experimentar novamente o que está nessa proximidade. Sei que tem facilidade com isso. Sim, tenho facilidade, mas hoje me contento com a casa na crosta e cuidar dos afazeres por aqui. Ficar muito próximo dos humanos por agora não é meu objetivo. Claro que não é. Seu objetivo agora é aprender como funciona a redoma. Sutilmente ele encerrou o assunto. Sei que estou próximo da crosta, mas não tenho vontade de estar próximo dos centros espíritas. Acredito que seja uma precaução, ou medo talvez, de ter um novo aparelho e perder o foco novamente de minha evolução.
Passamos alguns dias na sala de avaliação. Tive o prazer de experimentar toda a tecnologia daquele lugar, sentar-me à mesa junto com o superior e poder sentir a redoma inteira em meu ser, e também pude vivenciar o que era estar no centro da mesa sozinho. Tenho que falar, tive que me concentrar muito mais do que quando só estava acompanhando o superior. Benjamin, certo dia, trouxe uns 10 novatos para a redoma para fazerem alguns testes. Eles estavam sendo treinados na outra sede e tinham acabado de ser transferidos para cá, e antes de ocuparem seus postos, deveriam passar pelas avaliações. Mais 2 superiores se juntaram a nós e sentamo-nos à mesa. Os 3 superiores no centro, Benjamin e eu nas 2 pontas. Instrutores também nunca ficavam na mesma linha que os superiores em dia de avaliação. Aliás, somente ficávamos tão perto deles quando estávamos em treinamento. Um dos superiores que vieram para a avaliação era o Sete Campas. Ele também estava em seu treinamento para superior. Soube nesse momento que ele havia aceitado ocupar a cadeira vaga e seguir esse novo caminho de sua evolução. Começaram os testes, chamando os avaliados um a um. Como já descrevi, tínhamos ligação constante do mental de todos na mesa. Quando o indivíduo era transportado do centro da redoma para a frente da mesa, abria-se toda a sua essência para nós e víamos em um piscar de olhos o que seria necessário para que ele fosse testado. Os superiores conversavam com eles e os colocavam de volta na redoma, que, por sua vez, se transformava em ambientes com situações para colocá-los à prova. Víamos tudo o que estava acontecendo, tanto nas telas da mesa quanto no mental do avaliado. Cada passo, cada pensamento, cada decisão parecia ser em conjunto. Em meu mental, Sete Campas me falou: Zé, devemos tomar cuidado para não os intuir durante o teste, pois eles têm que passar por isso sozinhos. Estamos aqui meramente para observar, e caso a redoma veja a necessidade, a mesa dará sinal para intervirmos, seja intuindo, seja mandando ajudas no próprio ambiente ou até parando a avaliação. Entendi. Não podemos nos envolver. Por isso que os instrutores não fazem a avaliação, e sim os superiores. Nos 2 últimos candidatos, Benjamin e eu fomos chamados a ficar na mesma faixa dos superiores. Então nos sentamos cada um em uma cadeira do centro da mesa, um de um lado e outro do outro, permanecendo a equipe central sendo dos superiores. Vocês 2 vão fazer parte das próximas avaliações. Como vocês não foram seus instrutores, não tem por que terem ligações emocionais com eles. Vão experimentar fazer parte do fluxo direto da redoma do candidato e também serão avaliados em suas habilidades de conduzir a mesa. E assim foi feito. O primeiro a ganhar a direção da mesa foi Benjamin, que conduziu o teste ao indivíduo. Os superiores, somente quando necessário, se comunicavam mentalmente para corrigirmos algum detalhe, para que nós mesmos fizéssemos a correção, e nenhum deles retomou o controle da mesa. O mesmo se passou na minha vez. Dessa leva todos os 10 receberam com mérito suas medalhas, e a partir de agora poderiam assumir seus postos dentro da casa. Benjamin e eu fomos parabenizados e também ganhamos o acesso à sala de avaliação e, claro, a mesa para efetuarmos os devidos treinamentos. Uma casa nova sempre tem muitos aprendizes. Transportamo-nos todos para o centro da redoma. Pela primeira vez não tive ajuda, já podia ir e vir sozinho da sala de avaliação. Caminhamos até a casa da administração, onde 2 dos superiores se despediram. Sete Campas ficou conosco para dar mais instruções e também para conversarmos um pouco mais a respeito das novidades, tanto as dele quanto as minhas. Mal raiou o dia e nós 3 já estávamos de volta à redoma. Sete Campas preparou a mesa para um treinamento em grupo e colocou diretrizes sobre um resgate nas esferas densas de 3 pessoas que estavam sob o domínio de um grupo de seres trevosos. Vocês 2, muita atenção. Assim que chegarmos ao centro da redoma, a mesa assumirá o controle e sairemos para nossa missão de treinamento, falou Sete Campas.
E assim fizemos. Ao chegarmos ao centro da redoma, ela se modificou e começamos a andar pelos ambientes densos. Imediatamente precisamos colocar a magia em nossas capas para suportar a densidão. Ficamos um bom tempo para concluir nossa tarefa e utilizamos uma infinidade de habilidades, duelos, magias e muito trabalho em equipe. Era mais difícil nos manter conectados mentalmente. Realmente parecia que estávamos nas faixas negativas, mas durante todo o treinamento mantivemos a conexão. Acabamos a tarefa em pouco menos de um dia. Assim que saímos com os resgatados, a redoma se abriu novamente e fomos até a sala de avaliação. Tudo estava gravado, pudemos ver cada instante que passamos no treinamento e comentamos em alguns pontos que poderíamos ter agido de forma diferente, mas na hora do vamos ver, nem sempre escolhemos a maneira certa de agir. Mas foi tudo muito bem. Como esses treinamentos consomem muita energia, fomos ter uma refeição na casa da administração e, como sempre, a renovação energética é imediata. Terminamos, já fomos buscar o primeiro grupo e seguimos para a redoma. Esse grupo estava quase se formando em magia e combate, todos tinham treinado ou na central ou na outra sede. Eles seriam nossas cobaias. A intenção aqui era treinar Benjamin e eu para conduzirmos a mesa durante esses treinamentos em grupo. Era completamente diferente um treino com muitos participantes do que um teste com um indivíduo. A mesa se conectava a todos do grupo e o número de telas em sua superfície era extraordinariamente maior, só que muito mais simples de coordenar. A mesa tomava a maioria das decisões relevantes a cada participante. Nós tínhamos que focar mais nas dificuldades que cada um do grupo estava enfrentando e direcionar os ensinamentos para sanar as dúvidas dos aprendizes da melhor maneira. Meus amigos, isso foi realmente produtivo, e estou aprendendo também. Foi a minha primeira vez sozinho como superior, Sete Campas comentou, sorrindo. Ele passou mais alguns dias conosco e fizemos um monte de testes com a redoma. Criamos quase todos os ambientes da central e aproveitamos o campo de treinamento para caminharmos e conversarmos como gostávamos muito de fazer no local original. Por um momento realmente achei que estava lá, tamanha era a semelhança. Fiquei um bom tempo nessa função. Benjamin tinha a administração toda da sede para dar conta, então às vezes ele aparecia para participar dos treinos. Como o meu treinamento tinha sido na central, muitas vezes reproduzi os ambientes de lá para as minhas turmas, sempre buscando deixá-los o mais próximo possível do que eu havia vivenciado. Solicitei aos Sete Campas que me colocasse nos plantões da limpeza dos despachos no cemitério, assim poderia cada dia levar um aluno comigo para ter experiências no mundo real e poder sentir as diferenças energéticas dentro e fora dos nossos muros. Para as turmas mais avançadas, ainda fizemos um estágio, e íamos de tempo em tempo fazer as limpezas dos despachos somente com a equipe de alunos. Juntávamos Benjamin, às vezes os Sete Campas e eu na frente comandando os trabalhos e nossa retaguarda toda formada pelos aprendizes. Tivemos boas evoluções e resultados e, com isso, tornamos essa prática permanente para todos os treinamentos de combate. A única diferença é que nesses dias tinham tantos campas para limpeza, que tudo era finalizado em um tempo bem menor. Teve noite que tínhamos 3 equipes trabalhando. Acabávamos ocupando o restante do tempo com cada grupo contando suas experiências. Sempre conversas bem produtivas. Com o retorno do braço direito do Benjamin de sua missão, ficamos bem próximos. Repassei com ele tudo o que tínhamos evoluído desde que a casa começou a funcionar e foi muito bom ter mais um para dividirmos os afazeres. Com a formatura da minha 5ª turma, despedi-me da função na redoma. Somente passava de vez em quando para matar a saudade, pois agora iria para minha próxima etapa. Mas antes de começar meu novo aprendizado, tive mais um ritual para receber meu 6º símbolo. Como todos os rituais, era um dia de festa na central, muitos campas reunidos e também os visitantes. Sete Campas chamam os meus amigos de costume,
que não perdiam esses eventos por nada. Minha companheira do lodo, Exu Caveira e Alaor, e os recebi com muita alegria. Capítulo 20. A Gruta das Porteiras. Benjamin convocou alguns campas para comparecerem à casa da administração, dentre eles eu fui chamado. Chegando, encontrei o braço direito dele, outro 7 campas que não conhecia e o 7 campas que sempre me acompanhou, preparando-se para ser um membro do superior. 7 campas fez as apresentações dos que não se conheciam e continuou. Ele trabalha há algum tempo como porteiro em um centro espírita e vai nos conduzir hoje e à noite até lá no horário que iniciar o trabalho deles no plano físico. Todos os campas que agora estão fixos na nova sede que tenham algum vínculo com porteiras em centros ou pontos de força na Terra farão transporte desses pontos da Gruta das Porteiras da sede mais antiga para que se encontra aqui. Jorge e eu fomos companheiros em algumas missões, quando ele ainda não estava tão ligado à crosta. Ele me convidou para tal tarefa e sabia que seria no mesmo momento que você, Zé, e estaria prestes a conhecer a Gruta das Porteiras. Conversamos muito sobre os rituais a serem utilizados no dia que transportaríamos as porteiras de uma sede para outra. Chegada a hora, fomos em direção à fronteira, o ponto neutro, local de encontro com mais e mais guardiões que iam chegando. Não eram somente campas, eram de todas as falanges, um número considerável de trabalhadores. Nos juntamos ao comandante. Havia um marabô, um tranca-ruas das almas e um caveira, que já o conhecia porque tinha ficado como substituto no cargo dele e algumas vezes no cemitério para ele cumprir suas obrigações, exatamente no centro espírita. O comandante começou a falar as diretrizes. Eu ficarei na sede que coordeno, Benjamin fará o mesmo, assim ligamos as duas grutas das duas sedes, enquanto vocês, no centro espírita, desconectam o atual ponto de força e, juntos, conectamos a nova casa. Como a mãe de santo era o aparelho de Jorge, ele explicou a formação de sua porteira. Os 7 campas era a cabeça da porta, podemos dizer também a comissão de frente da esquerda desse ponto de força, o centro espírita. Existem mais 3 falanges que se juntam nessa proteção à casa espírita, por isso hoje nossos outros companheiros estão nos acompanhando nessa força. Chegamos a uma casa simples, um terreno grande com algumas árvores e algumas jardineiras com flores ao lado esquerdo de quem entra. No meio de 2 árvores, uma espécie de casinha, do tamanho de casa de boneca, com estátuas, uma oferenda de pipocas que haviam acabado de colocar, alguns copos de bebidas em volta do alguidar e algumas velas de cores variadas, e em um dos cantos tinha um escudo e 2 espadas. Ficamos próximo à porteira que transportaríamos. Jorge se ausentou por um tempo, foi sentido aos fundos da propriedade, que era um galpão, onde ficavam o altar e se realizavam os trabalhos. Quando voltou, já estava incorporado na mãe de santo, colocou-se em frente à casinha, pegou as 2 espadas e começou a sussurrar magias. Nesse instante todos do grupo se conectaram mentalmente. Vimos a gruta da sede administrada pelo comandante, em um canto a mesma casinha do centro espírita, com todos os objetos idênticos. Seu contorno começou a brilhar. Os Exus das outras falanges foram para trás do Jorge e utilizaram suas ferramentas e magias. A reação foi imediata. A casinha exibia cores pulsantes e variadas. Essas luzes ficavam percorrendo todo o conjunto. 7 campas e eu somente assistíamos, e foi aí que visualizamos o comandante soltar a casinha das paredes da gruta, dando para ouvir até um grande estalo. Mantendo-a suspensa no ar com seu mental, fez a ligação com Benjamin na outra gruta, onde agora víamos as 2 grutas em nossas mentes. A casinha começou a ficar transparente na frente do comandante e a ficar visível em frente ao Benjamin. Assim que Benjamin arrumou a casinha em um canto da gruta, os Exus das falanges começaram a cantar e dançar no centro espírita. Fomos ouvindo estalos, e a cada estalo um deles parava de dançar e determinada cor parava de girar em volta da casinha.
até que somente o Jorge estava à frente. O contorno brilhante inicial permanecia. O comandante fez um gesto com as mãos. Benjamin os repetiu e a casinha foi se fundindo à parede da gruta da nova sede enquanto seu contorno ia se apagando. Quando o último brilho se foi, a casinha se iluminou internamente. Todos seus objetos se acenderam. Foi então que pude visualizar o facho de luz que ligava aos objetos a cada uma das falanges acopladas. Pude ver quem estava na falange dos caveiras recebendo a ligação e firmando em sua gruta das porteiras. As outras eu não vi, nem do Marabô nem do tranca-ruas das almas. Acredito que por eu ser o guardião dos caveiras, fui a única que pude visualizar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Feita a mudança dos pontos de força na linha da esquerda, começavam as ligações aos chefes de direita, os mentores com quem os respectivos Exus das porteiras trabalham em conjunto. Marabô e tranca-ruas foram para dentro do terreiro e voltaram incorporados em seus aparelhos. Assim que chegaram à porteira, fizeram seus cumprimentos e magias e, logo em seguida, apresentaram-se à frente da Mãe de Santo. Um mensageiro de Oxóssi, e uma mãe Oxum, acompanhando o ciclo. Ogum e uma preta velha estavam com Marabô, e Xangô e Yansan, com o tranca-ruas. Enquanto todos faziam seus rituais, energias brilhantes iam brotando dos mensageiros, passando pelo corpo dos médiums e seguindo em seus Exus, adentrando na porteira. Recebendo essas energias, o comandante Benjamin fazia movimentos com as mãos, balbuciando palavras. E das suas mãos brotava a energia vinda dos mensageiros que circundavam o novo local da casinha na gruta. Após finalizar, parecia que tudo tinha sido esculpido naquele lugar. Na sede de Benjamin, a mais antiga no local onde havia a casinha, estava fundida na gruta, do mesmo modo, parecia que nada havia sido mexido. Durante toda a noite, a equipe de campo, a que estava em terra no centro espírita, ao terminar a mudança, voltava para a fronteira, onde encontrávamos mais e mais Exus. Vários centros fariam ritual com horas diferentes de trabalho. Acompanhei mais 2 grupos, e nessa noite foram feitas 9 mudanças, algumas para a nova sede e outras para a sede mais antiga. Esse foi meu primeiro trabalho na Gruta das Porteiras, onde permaneci durante um bom tempo, ficando em cada uma das posições de serviço para absorver mais esses conhecimentos. Como guarda da gruta, tínhamos que fazer rondas em todo o seu interior. Normalmente estávamos em 7 campas em cada turno. Começávamos a andar pelos corredores e em cada porteira examinávamos seu contorno, seus brilhos, seus objetos. Mentalmente víamos como estava a situação também em seu plano terrestre. E qualquer anormalidade reportávamos mentalmente ao chefe da porteira, que imediatamente se apresentava e através desse portal chegava ao centro espírita, normalmente acompanhado pelos Exus acoplados. Cada um saía de sua sede e se encontravam na porteira do centro. Muitas vezes é somente uma descarga energética, então os chefes e seus acoplados vão primeiro, e na gruta a porteira fica em alerta. Caso a situação complique, é disparado um alarme e as devidas falanges mandam seus soldados para combaterem o que esteja fora do equilíbrio de funcionamento do centro espírita. Esse processo fica sempre ativo durante um trabalho, porém fica sempre em alerta enquanto a casa está fechada ao público, pois no plano espiritual a casa nunca está fechada. Durante minha estada na gruta, fiz todos esses acompanhamentos, inclusive alguns combates em centros. Minha facilidade em incorporação fazia grande diferença nesses conflitos, inclusive com médiuns que não conhecia. Acredito que essa facilidade vinha também por eu não querer mais trabalhar com um médium específico. Meu foco agora estava voltado a aprender o funcionamento da sede e ficar no lado espiritual do trabalho. Fui chamado na administração, onde estavam todos os de costume. Como sempre, fizemos festa ao nos ver e 7 campas deu a notícia. Zé, estamos com um novo projeto e gostaríamos que você pensasse em assumi-lo.
Queremos criar um aprendizado dos aparelhos humanos para os campas que estão iniciando o acompanhamento aos centros espíritas. Como você já esteve presente nos trabalhos mais intensos, temos muitos campas que não conseguem uma boa conexão com os aparelhos e acabam tendo que trabalhar nos bastidores. Sabe que a incorporação nos permite atingir os dois lados, o espiritual e o físico, facilitando os trabalhos com os espíritos perturbados que habitam a Terra. Estou fascinado com a ideia. Mas como faríamos isso? Calma, Zé. Você não precisa ter um aparelho na Terra. Faremos isso com aulas aqui mesmo na sede e utilizaremos a redoma para alguns exercícios e testes aos novatos, falou Benjamin, dando risada. Seu medo de ter um novo aparelho vai um dia ser seu mestre, agora o comandante falava. Bom, o convite foi feito, pense nisso e nos informe sua decisão. Todos se despediram e Sete Campas me convidou para uma ida ao cemitério, pois ele tinha trabalho por lá. Fazia muito tempo que não ia visitar o cemitério. Ajeitei os turnos com meus companheiros e partimos. Chegamos e já havia muitos esperando pelos Sete Campas. Faríamos a ligação da nova sede no cemitério e nos encontramos no cruzeiro. Todo o ritual foi executado pelos Sete Campas e na nova sede formou-se um cruzeiro bem atrás da Gruta das Porteiras. Os detalhes são os que já descrevi. Claro que existem particularidades, mas ficaria extenso e repetitivo. Esse portal criado permite o trânsito imediato, quando necessário levar os trabalhos recolhidos, como também chamar soldados para os conflitos com as trevas profundas, como já descrevi no início dessa jornada. Após o trabalho, aproveitei para visitar todo o cemitério, meu antigo aparelho, que estava um pouco melhor, mas ainda rediou-se conhecer e se assumir. Fui ter com meus amigos caveiras, aproveitei para passar um tempo com a Laura e me desenferrujar nos trabalhos de atendimento da porteira do cemitério. Antes de voltar para a nova sede, ainda passei no ponto de encontro do lodo para conversar e contar a minha trajetória para minha companheira. Assim que retornei, informei que terminaria meu estágio na Gruta das Porteiras e prepararia o roteiro para as aulas de incorporação dos novos recrutas. Claro que a notícia virou festa com muitos convidados. Impressionante é que foi exatamente quando eu acabei o roteiro e ia apresentá-lo para a administração da sede, mas tive que fazer a apresentação para todos, inclusive um superior. A minha ansiedade não foi além do normal, porque o superior em questão era o Sete Campas, para meu alívio, um velho amigo. Capítulo 21. O início das aulas nas porteiras. Recebi um grupo de novatos para o início das aulas de incorporação. Inicialmente as aulas eram na redoma de treinamento. Como quase todas as atividades que envolvem adquirir conhecimento, devíamos simular as situações que os membros da falange enfrentariam durante o aprendizado e o estudo do objetivo daquele instante. Muitos dos novatos nunca estiveram em dimensão terrestre, e assumir um cargo na Gruta das Porteiras é estar sempre pronto para atravessar o portal e no mesmo segundo estar em uma dimensão diferente. Além disso, o que acompanha cada egrégora de seres humanos, suas culturas e crenças, conceitos e preconceitos é o lidar com mentes com níveis diferenciados de entendimento, abertura e até de intelecto. Neste ponto, um comentário ao parágrafo anterior. A sua leitura deve ser feita pela visão dos irmãos Campas, que nunca estiveram neste ambiente. Por estarem em uma vibração mais densa, quando chegam à Terra, a neutralidade causa uma sensação de leveza e, ao mesmo tempo, de poder. Imaginem um ser humano andar todos os dias com pesos nas costas, pernas, braços, pescoço e cabeça e em certo momento todos esses pesos desaparecem. A força que se sente é muito interessante e prazerosa, por isso sempre teremos trabalho. Por esse motivo esses alunos passarão muito tempo nos bastidores, fazendo uma série de interações com os presentes em um trabalho espiritual, claro que sob coordenação intensa, antes de pensarem em iniciar uma incorporação.
As aulas começam com uma ampla explicação da anatomia energética do ser, onde estão suas fontes energéticas e em qual dos tronos está ligado. Esse ponto é muito interessante, pois somos idênticos com essa ligação com o Criador, não importando a dimensão. Isso significa que o Criador emana a vida em direção ao universo, cada minúscula partícula desse todo recebe a energia necessária da criação. Estar presente em determinado ponto do universo é estar recebendo o que aquele ponto transmite do Criador. Na maioria dos planetas, as emanações de vida do Criador têm um receptor que retransmite as energias amenizadas para cada um deles, evitando que o impacto direto destrua. Sendo assim, são formados os tronos das emanações criadoras e cada aluno tem que estar familiarizado e treinado para fazer e manter essas conexões estáveis. Quando os campos se conectam ao Criador, e estabelecem o alto equilíbrio, podendo, assim, ser um canal de toda essa energia. Ao se conectar com os tronos, é estabelecida a ligação com a emanação criadora enviada para a Terra, que são fé, conhecimento, lei, amor, evolução, justiça e geração. E, em sequência, a ligação com o ponto de força, que nesse momento são a sede das campas, a gruta das porteiras e, logo mais, depois de os alunos se formarem, a porteira e o congal do centro. Durante algumas semanas, todos os alunos aprendem a sentir suas próprias ligações com os tronos, e estabilizar cada ponto de entrada energética com seu ser, para depois começar a se preparar para a investigação nos centros energéticos de um irmão. Há muitos e muitos exercícios entre a turma. Isso para facilitar a integração, pois o início é aprender a manter sua energia e combinar com a do outro para estarem em uma mesma vibração, e estabilizarem-se e conectarem-se a outro ser. Não conseguiriam fazer imediatamente em um ser humano. O aprendizado de incorporação envolve também conhecimento do ser humano, pois os médiuns têm que passar por um processo semelhante. Estar em comunhão consigo mesmos e abertos para receber essas energias do Criador e deixar fluir a comunicação com os mensageiros que se disponibilizam a trabalhar. Para a primeira simulação da turma na redoma de treinamento, fiz alguns convites. Para minha companheira do lodo, a Laura Exu Caveira. Informei aos 7 campas, que era o superior encarregado, continuando meu trabalho junto a ele. Estendi o convite, mas sabia que com as novas tarefas que tinha ficaria difícil. Chegado o dia, a redoma encontrava-se um tanto quanto cheia. Todos os campos que estavam em descanso resolveram que ali seria o lugar, vendo os alunos fazerem seus testes. Na mesa de controle e avaliação estavam todos que eu convidei, Benjamin, o comandante e o Sr. Sete Campas, que veio especialmente para me parabenizar, já que ele teve grande influência nessa decisão. Essa era a comissão avaliadora. Entre nós, da comissão, revezávamos em duplas para acompanhar os alunos na simulação. Como iríamos para a dimensão terrestre, o grupo de 4 alunos era sempre acompanhado por 2 líderes. O funcionamento é o mesmo que comentei anteriormente durante a jornada. Todos entram em contato mental e entramos na tarefa. Os outros membros da comissão que ficam na mesa de controle montam a simulação e dirigem os acontecimentos conforme a equipe vai interagindo. Sendo assim, os líderes também não sabem o que ocorrerá, já que não participam da montagem da simulação e já estão com seu grupo entrando em conexão. Os alunos que não estão em teste não têm permissão para assistir à prova dos companheiros enquanto estão na ativa. Cada grupo de 4 membros fica em uma sala para meditação e já fica testando a conexão mental entre eles. E, como curiosidade, todos os testes são liberados para a biblioteca após os seus términos. Tive o prazer de liderar o primeiro grupo com minha companheira. O objetivo do primeiro teste é atravessar o portal e se estabilizar na entrada da porteira do centro espírita. O processo começa cada um consigo mesmo e, em seguida, estabelecendo a conexão mental com o grupo, fazendo a limpeza energética do ambiente de chegada, e, estando tudo em harmonia,
Passamos para os membros do trabalho. Sendo assim, essa tarefa deve ser feita algum tempo antes dos inícios de um trabalho. A simulação sempre começa na Gruta das Porteiras, lembrando que tudo é simulado. Então na redoma tem uma réplica da gruta, onde o grupo se encontra em frente a ela, em guarda, esperando qualquer chamado. Quando soa um alarme, imediatamente quem está de guarda recebe qual é a porteira em questão e onde ela está localizada dentro da gruta. A equipe de prontidão conecta-se mentalmente, segue para o interior da gruta e, em segundos, estamos à frente da porteira. Os líderes entram primeiro e os alunos esperam o chamado mental para prosseguirem. Tendo aval, todos se encontram à frente da porteira no centro espírita, formam uma roda e estabelecem ligação com os tronos, os quais se ligam à porteira e ao congal, e após alguns instantes estamos todos conectados com os 7 tronos vibrando em nosso ser. Seguindo os líderes, os alunos começaram a andar em direção ao terreiro. Quando entraram já vi alguns trabalhadores se arrumando para o trabalho, viam alguns com copos de água, outros com velas, cada qual em seus afazeres. Pedi para que os alunos observassem os trabalhadores, entrassem em seu vibracional e sentissem o que estavam necessitando para se equilibrarem, onde estavam os bloqueios e as densidades mais intensas. Quando senti que já tinham absorvido a maioria das sensações de todos os presentes, falei. Como vocês sentiram e viram, tudo o que cada um sente e vê, todos nós também conseguimos absorver nesse primeiro contato. Minha companheira e eu deixamos nossas impressões e análises dos trabalhadores de fora, mas entre vocês 4 já foi o suficiente para ver que estão bem focados e começando a ativar essas percepções em vocês. Agora vocês vão olhar novamente e incluiremos as nossas percepções no mental do grupo. Não percam a conexão. Vamos começar a mostrar o que temos que trabalhar e seremos bem lentos nesse processo para vocês assimilarem. Assim agimos, minha companheira e eu iniciamos, abrindo um pouco mais dos detalhes desses bloqueios, e passados alguns minutos, um dos alunos entra em pânico. O baque foi tão forte, que ele desmaiou. Mentalmente acalmamos os outros 3 e deixamos o companheiro sendo cuidado por uma ente da casa. Um caboclo que nos acompanhava na tarefa. Passadas a ansiedade e a insegurança do restante do grupo, transmitimos as tarefas e começamos a limpeza energética. Um deles teve um pouco de dificuldade com um visitante que chegou, mas realmente não estava pronto para o que encarou. Assumimos a frente e nesse instante ele se estabilizou rapidamente. Assim que os trabalhos se iniciavam, os grupos seguiam para a porteira e passávamos o portal. Chegando à gruta e a simulação terminava. Tivemos que trazer nosso amigo desacordado da simulação, e ele só foi acordar quando o último grupo terminou o teste. Passou um tempo em aulas particulares e conseguiu, no segundo teste, ser aprovado. Após mais ou menos uns 6 meses de aula já tínhamos a maioria dos recrutas pronta para a primeira visita a um centro espírita real, fora das simulações. Encontramo-nos todos em frente à Gruta das Porteiras, e estávamos em 3 grupos, que seguiriam para centros distintos, cada qual com seu porteira 7 campas que já tinha tempo de chefe da esquerda nesses terreiros. Alguns alunos e eu logo fomos chamados pelo nosso irmão, que hoje será nosso guia responsável por cada um do grupo. Nós o chamaremos de diretor. Como nas simulações, assim que chegamos à porteira do terreiro na sede, o diretor, mais 2 assistentes e eu entramos no portal, chegando à porteira do centro. Começamos a trabalhar com o firmamento e a limpeza do ambiente enquanto o diretor adentrou-se para encontrar seu aparelho. Quando voltou incorporado na babá, já estávamos todos, inclusive os alunos que tínhamos chamado após a preparação. Fizemos um círculo perante a porteira. Cumprimentou-nos e seguiu para o trabalho de abertura da porteira para o trabalho. Alguns alunos questionaram mentalmente o porquê de cumprimentar, se nós já estávamos juntos. Isso acontece porque quando incorporamos, unimos as dimensões física e espiritual, e o cumprimento, quando incorporamos,
é fazer a energia de nosso aparelho também se conectar a cada um de nós que estamos envolvidos no trabalho. Respondi a todos no mental coletivo. Fiz os alunos me acompanharem para o interior da casa com a permissão da babá e do diretor. Praticaríamos a limpeza dos médiums e de alguns assistentes que já estavam chegando. Todos sentiram a diferença de estarem no ambiente terrestre. É tudo muito intenso. Sentimentos, pensamentos, confusões mentais, dificuldade de se centrar e concentrar. Com todo esse zum zum zum, os recrutas precisaram de um apoio meu para que pudessem se estabilizar assim que pisaram no terreiro. Um dos alunos que se centrou e equilibrou quase instantaneamente me ajudou com os outros e, em seguida, começamos as nossas interações para a limpeza de cada pessoa que estava no ambiente. Assim que vão entrando na vibração, começa a ser mais fácil e cada médium que vai se ligando à casa e aos seus amigos espirituais vai garantindo mais energia e mais agilidade no processo, até que essa onda banhe todo o recinto e emane além da casa física. É sério, às vezes não se enxerga o fim, parece o horizonte no mar. Como era um trabalho de esquerda com assistentes, tivemos algumas desobsessões, onde os alunos tentavam manter as energias tanto dos médiums quanto dos assistidos. Além disso, como existe a ligação mental do grupo, eles cada um vai aprendendo as outras tarefas com a vivência da experiência do outro. Por exemplo, eu tive que fazer 2 incorporações durante o trabalho em médiums disponíveis com os quais não tinha afinidade. Os alunos acompanharam mentalmente todo o processo e isso vai se instalando no ser e, com certeza, será útil na hora que eles tiverem que fazer a própria incorporação. Foi finalizado o trabalho, e ficaram somente algumas pessoas com a babá. Nós estávamos às ordens do diretor, que estava sentado em um trono na porteira enquanto conversávamos a respeito do trabalho para aproveitar e pontuar alguns ajustes revisando toda a experiência no fluxo mental em conjunto. Quando avistamos a babá vindo em direção à porteira, paramos o falatório e fizemos um círculo. O diretor levantou-se e ficou atrás da babá, que começou uma dança. Os dois iam juntos nos mesmos passos e falavam palavras de magia. Uma névoa densa escura levantou-se do chão de todo o terreiro e foi adentrando pela porteira, indo parar lá na porteira da gruta e na sede, onde será trabalhada e transmutada ou destruída. A dança terminou, a babá saudou, fechou a porteira e saiu em direção ao centro. O diretor acompanhou até a porta e foram conversando. Despediram-se, o diretor voltou, juntou-se a nós e falou. Obrigado a todos os meus irmãos. O trabalho hoje foi excelente. Tivemos bons resultados e muitos irmãos encaminhados. Zé, sempre que quiser participar dos trabalhos, a casa é sua. E a todos os alunos também, pois hoje vocês foram algo a mais que o trabalho nos preparou, foram realmente de grande ajuda. Vamos nos despedir do ambiente terrestre e continuar nosso trabalho na sede. Nesse instante ele fez um gesto para os alunos irem na frente, em seguida fui eu com os assistentes e, por último, fechando a porteira, o diretor. Chegamos à porteira da sede, os campas que haviam ficado já estavam trabalhando a energia enviada, direcionando para o campo atrás da gruta, onde é tratada. Como já fiquei nesses afazeres na gruta das porteiras, pedi ao diretor para acompanhar o processo e aproveitei para mostrar o funcionamento para os alunos e, é claro, fizemos questão de ficar até a finalização total do trabalho. Após finalizado, o diretor sugeriu que fôssemos ao jardim da biblioteca para nos recompormos e conversarmos mais um pouco sobre os aprendizados de mais essa tarefa concluída. No dia seguinte nos reunimos todos em uma grande sala na administração da sede, onde havia sido preparada uma cerimônia para receber todos os envolvidos com as aulas de integração humana. Uma grande mesa disposta ao fundo da sala, com 3 belos castiçais, um ao centro e os outros 2 à direita e à esquerda na mesa, cada qual com 8 braços em diversas direções, terminando com um bocal para a colocação da vela.
No lugar mais alto cintilava uma luz branca que já bastava para iluminar o ambiente. Os outros braços cintilavam cores diferentes, cada uma para um trono criador. Suas luzes mostravam-se como umas redomas que suavemente eram tocadas pela luz branca, formando uma espécie de pele sobre as redomas coloridas. Olhando de longe, pareciam árvores todas coloridas com um véu suave branco por cima. Dispostas em vários locais da sala, mesas para 7 pessoas e cada uma com seu castiçal idêntico ao que descrevi da mesa dos superiores. Esses castiçais iam ligando suas luzes bem acima de nossas cabeças, deixando todo o teto como se fosse um grande arco-íris coberto por uma luz radiante. Ao olhar para esse jogo de luzes, podíamos ver cada cor seguindo por um fluxo e a luz branca que cintilava atrás deixava tudo em movimento. 7 grandes rios coloridos passavam constantemente por nossas mentes. Ouvimos um sino que tocou 3 vezes. O superior ao centro da mesa levantou-se seguido de todos no salão e começou seu discurso. Que todos sejam bem-vindos neste dia de satisfação para essa sede dos Campas. Estamos aqui para parabenizar essa missão de quase um ano de formação de novos recrutas e futuros Campas na nossa linha com o Criador. Vocês passaram provações para levá-los ao autoconhecimento e, assim, ao conhecimento do seu semelhante. Adentraram em seus conscientes, suas emoções, seus desajustes e, utilizando o que foram aprendendo consigo mesmos, equilibraram as energias para que por pelo menos um instante, o fluxo fosse restabelecido com o Criador, dando oportunidade para aquela mente. Um momento a sós com a essência da vida, suficiente para recarregar sua coragem, fé, força, amor e conseguir seguir em frente em sua jornada. Todos nós precisamos isso todos os dias, não é verdade? Risos invadiram o salão. Estavam todos em silêncio, com atenção profunda no discurso, e todos foram pegos de surpresa com a última frase. A espontaneidade foi unânime. Quando os risos cessaram, outro membro da mesa se pronunciou. Hoje, vocês alunos, se tornam aptos a participar ativamente de missões na Terra. As mesas foram dispostas para agrupar todos com semelhança em seus caminhos, então iniciaremos esse trabalho com uma meditação em nossos próximos passos. Todos se sentaram e colocaram as mãos em sua mesa. Quando concluiu o último toque, o castiçal se iluminava mais. Quem diria que isso seria possível? Assim que todas as mesas se iluminaram, os superiores colocaram as mãos na grande mesa e todo o fluxo se agitou, fluindo em uma velocidade indescritível, e o tempo parou. Agora falo somente por mim, pois entrei em transe. Senti uma das luzes do castiçal acessar meu terceiro olho, chakra frontal. Não consegui enxergar nada, mas fiquei calmo e tentei deixar a minha energia se misturar ao todo e comecei a ouvir uma voz. Enfim está descobrindo que os caminhos nunca terminam, não é? Sem me deixar responder, continuou. Quando termina um, outro começa, mesmo que nesse caminho que passou você tenha deixado tudo para trás. Você saiu de um caminho e ainda pensa que perdeu alguns anos de sua existência, mesmo que seja por ignorância. Adquiriu muito conhecimento no lodo e depois diz que o perdeu. Mas você conquistou valores importantes para sua essência. Tentei começar a falar, mas nada saía. Tentei contato mental, mas o mesmo acontecia. Isso não é um diálogo, então se equilibre e somente escute. Um caminho do qual você sai sem bagagem pode ser aquele que você saiu mais leve, mais renovado e, o mais importante, sabe que toda aquela bagagem não te era necessária para a próxima viagem que teria que fazer. Olhe para você hoje. A bagagem já se renovou, você se renovou, é mais um caminho que você vai terminar e decidir qual bagagem fica e qual vai. Na sua antiga viagem a decisão também foi sua. A ignorância de simplesmente não querer saber onde eram empregadas suas energias o colocou no rumo do saber onde colocá-las. No restante já sabe o que fazer.
Seu novo caminho foi você quem tomou e está deixando um belo rastro nele. Simplesmente continue e prepare-se, pois esse está quase no final. Entretanto, tem outro à sua espera sendo o novo começo. Pareceu que fui tirado do transe do mesmo jeito que entrei. Vi-me parado em frente à mesa com as mãos sobrepostas nela. Todos ao redor pareciam iguais, todos acabaram no mesmo instante e as luzes dos castiçais diminuíram sua intensidade. Quando olhei para a mesa dos superiores, estavam todos em pé, com as mãos levantadas e palmas viradas para nós, estavam estabilizando todos no salão. Passou um tempo até que todos estivessem de volta, quando o dirigente falou: Espero que todos os alunos continuem sua jornada. Acredito que depois da meditação vocês já saibam qual será o próximo rumo a tomar. Com o aprendizado que vocês já adquiriram, podem estagiar nas mais diversas áreas da nossa sede e também dos cemitérios e centros onde temos pontos de força na Terra. Saibam seguir seus irmãos guias e aprendam com eles. Cada mesa aqui presente hoje já forma as equipes. Trabalhem bem. Os líderes de equipe já têm as colocações de vocês e a próxima tarefa. É mais um incentivo para que vocês continuem a próxima etapa das aulas, pelo menos para os que vão se aventurar na disciplina da incorporação. Capítulo 22. As aulas de incorporação. Eu e meu grupo pegamos uma jornada de estágio no cruzeiro do cemitério, aquele de que eu gosto tanto. Belos trabalhos no cruzeiro. E, é claro, as caças aos trabalhos feitos no cemitério. Após conversas com a equipe principal do trabalho, minha equipe de estagiários e eu ficaríamos com os trabalhos que a equipe suportaria, definidas pelo chefe do trabalho e eu, após a situação avaliada. Foi interessante, pois aliviamos muito da carga da equipe, ficando com os trabalhos mais leves e eles seguindo para o próximo trabalho. Quando acabávamos, encontrávamos os outros no próximo local ou 2 locais para frente. Como já descrevi esse tipo de trabalho, não me prenderei a detalhes, voltando ao assunto central de agora, que são as aulas de incorporação. Quase todos os alunos estavam presentes. Somente alguns poucos tinham deixado essa etapa para uma próxima oportunidade, mas todos estavam cumprindo seus estágios para fortalecer o conhecimento. Acho que só tem um jeito de começar essa aula. Qual a primeira coisa que vocês deveriam saber antes de começar? O que é uma incorporação? Surgiu a pergunta no meio da plateia. A incorporação é exatamente o que sugere. Transformar parte de você para acomodar uma parte do outro, incorporando o outro a você. Essa acomodação se inicia quando estamos próximos de alguém e deixamos a energia do chakra dominante interagir, conectando-se com o mesmo chakra da outra pessoa. Ocorre, a princípio, um impacto, principalmente se ambas as partes forem leigas. Esse impacto gera palpitação, tontura, desequilíbrio, por aí afora, em ambas as partes. Por isso vocês passaram tanto tempo interagindo consigo mesmos, sentando-se, equilibrando-se e atuando nas pessoas dos centros. Agora o que muda é que precisamos localizar onde gostamos de trabalhar. Com quem dividir esse conhecimento de mim mesmo? Com certeza vocês têm esse próximo caminho a percorrer e espero que, ao final, vocês sigam em frente para o outro caminho com um aparelho terreno como aliado. Essas palavras saíram espontaneamente, mas entraram em meus ouvidos como se alguém as tivesse pronunciado. Bateu tão fundo que fui meditar sobre o assunto deitado na campa do fulano olhando a vegetação, como eu gostava de fazer. E aproveitei para visitá-lo. Iniciando as aulas, formaram-se duplas para começar a praticar. Quase sempre nessa fase os alunos ainda não têm condições de saber sozinhos qual é o chakra dominante. Somente praticando sentirão qual deles domina seu equilíbrio. Um dos alunos permanecia à frente e se blindava, semelhantes aos médiums quando estão aprendendo a nos sentir. O outro se conectava ao Criador, equilibrava-se e começava a chegar cada vez mais perto,
treinando os chakras um a um para sentir qual deles deveria ser o que orquestraria a ligação. Tivemos que ajudar alguns a se levantarem. Alguns baques foram realmente estonteantes, mas nos divertimos muito. Vocês estão vendo e sentindo. Imaginem tudo isso com um irmão nosso que está na carne. Encarnado, ele tem todo aquele peso que vem com a casa que o Criador gerou para acomodar esse espírito na Terra. Respeitem, ajudem, apoiem o aparelho que vocês escolherem e prezem muito, pois está nos emprestando a morada de seu espírito. Várias aulas foram com esses treinamentos em dupla, e sempre iam trocando para garantir que passariam pela blindagem. Quanto mais você interage com uma energia, mais semelhantes vão ficando e aí permitem a junção cada vez mais rápido e fácil. A troca servia para não se acostumarem rápido demais. Por esse motivo é bom que médium novo comece a sentir, perceber que é a energia que conhece, segurar a interação às vezes, deixá-la ir crescendo suavemente, o que, com o tempo, vai tornar essa ligação mais forte. Dia de redoma de treinamento. Trouxe muitos amigos para fazer parte da simulação e convidei também os amigos do lodo e os caveiras, pois assim mudaríamos as energias ao máximo. Eles seriam os humanos da simulação. O objetivo dos alunos era escolher um médium em um trabalho no centro espírita e tentar uma incorporação. Todo o processo era feito em todas as simulações. Saímos da Gruta das Porteiras, chegávamos à Terra pela porteira do centro e íamos para o trabalho espírita. A única diferença com a realidade é que nas simulações escolhíamos um dos alunos para ser o guia e nenhum superior acompanhava. Isso somente é permitido aqui nesse ambiente que não acessa a camada terrestre. Aproveita-se também para avaliar a liderança dos alunos. Grupos de 10 alunos por vez foram entrando na redoma para a sua tarefa, e todas as turmas que iam terminando podiam assistir às outras. A gama de acontecimentos aqui é impossível de descrever, então escolhi algumas vivências de alguns alunos que me permitiram descrevê-las. Ao me conectar com o aparelho, senti meu peito reduzindo de tamanho, parecia que estava encolhendo. Comecei a me olhar para ver se a sensação refletia em mim, mas me vi. Me reequilibrei e pude perceber o pensamento do aparelho. Nossa! Meu peito parece que está crescendo, parece que vai explodir. Eu consegui a conexão bem rápido, abri meus braços e comecei a falar. Só senti um cutucão no meu ombro e o meu irmão que estava como guia do grupo falou para mim no ouvido. Você se esqueceu dos braços e da boca do médium. Nesse momento o guia me deixou ver pelos olhos dele através da conexão mental e eu estava inteiro incorporado, mas quando mexia meus braços, os do médium não se mexiam, e quando eu falava, a boca do médium continuava fechada. Depois dessa tenho mesmo que treinar um bocado. Ouviu-se uma sonora gargalhada no ambiente. Houve mais alguns casos interessantes. Um incorporante, ao chegar perto do médium, ele já caía ao chão, ele se afastava, os outros ajudavam o médium a levantar. Quando ele estava quase bom, o incorporante chegava perto e baque, de novo ao chão. Nesse caso vai ter que treinar muito e intuir alguém lá treinar o médium também. A incorporação acontece dos dois lados, tanto no físico como no espiritual. Ambos os lados têm que acomodar energias externas com a sua própria, pois elas farão parte da mesma vibração durante o tempo que durar. As aulas continuavam na simulação até os alunos terem condições de frequentar um centro espírita, quando terão a chance de ver se sintonizam com algum médium. Ambos precisam estar igualmente aptos a começar um longo percurso de conhecimento de si mesmo e do outro, para que combinem suas energias e estejam afinados para fazerem esse trabalho em conjunto. Tanto para o médium quanto para o espírito o início é cheio de dúvidas, tais como: será que sou eu mesmo? Por que estou me mexendo para onde não pensei? Nossa, que tontura! Será que estou passando mal? São as primeiras tentativas, com os médiuns ajudando o companheiro a não cair,
dando um copo de água para se estabilizar. Do outro lado, o mesmo, companheiros à sua volta para ajudar a não perder o equilíbrio e restabelecendo sua energia para ser mais fácil se centrar. Quando estavam prontos para iniciar, fizemos uma reunião com muitas falanges agregadas de nossas porteiras. Os respectivos representantes de cada centro espírita estavam presentes e com informações da quantidade de médiuns com necessidades de novos membros em sua equipe espiritual. Cada um dos representantes se levantava, falava qual falange seguia, de onde era o centro e as principais diretrizes, informava quantas vagas havia para se desenvolver. Mandávamos sempre o dobro de alunos para a quantidade de médiuns, pois precisa haver ligação, equilíbrio e química entre os dois lados. Claro que os representantes faziam uma avaliação prévia dos candidatos e, com isso, a taxa de efetivação era bem alta. Quando a combinação era satisfatória, começavam os trabalhos. Existe um período indefinido que é para adaptação dos dois lados. Muitas vezes o espírito passa um tempo com determinado médium e simplesmente resolve tomar outro rumo e aí o ciclo tem que começar novamente, mesmo médium, outro mensageiro. Outras vezes o médium toma outro caminho e, assim, o ciclo começa outra vez. Muitos acabam achando tamanho equilíbrio, que trabalham com o mesmo médium durante toda a sua vida. Outros acabam fazendo passagens mais rápidas, por tempos limitados ao aprendizado necessário para alguma fase de sua vida, seja para o médium, para um espírito ou para ambos. Quando todos já haviam escolhido seus centros, passado pela triagem dos representantes e sido aceitos, começariam seu estágio na crosta terrestre. Todos sabiam que, a partir daquele ponto, poderiam escolher a missão para anos à frente. Ao final, levantei-me. Tinha sido gratificado com as palavras finais daquela reunião. Assim falei a todos. Primeiramente, obrigado a todos os irmãos das porteiras dos centros que vieram aqui abrir as portas de seus pontos de força na Terra. Nossos novos irmãos aprendizes precisam praticar e talvez nessa prática achar caminhos interessantes a seguir. Aos alunos, abracem essa oportunidade e aprendam com seus superiores nessa nova empreitada. Sei que é um tremendo desafio, uma grande batalha. Mas não se esqueçam de que o melhor de um desafio é comemorar o que conquistamos a cada passo, até o seu final. A partir de agora, todos vocês estão exclusivos de suas tarefas com os centros que escolheram. Ajustem suas folgas com o treinamento na redoma, pois daqui a 6 meses estaremos nos testes finais para vocês adquirirem seus símbolos de incorporação. Esses 6 meses passaram voando, e eu ou estava na redoma de treinamento com os alunos passando por simulações, ou estava em minha sala também com os alunos, ajudando-os a sanar dúvidas da vivência nos centros. Essa parte final é bem interessante. Quando essas questões de centro apareciam, minha mente imediatamente mergulhava na minha passagem com o fulano. Pude direcionar vários alunos em direções contrárias às que me levaram aos erros que cometi. Outra sensação interessante nessas viagens ao meu mental era em relação ao lodo. Consegui senti-lo dentro de mim de novo, sem lembranças, somente sentimento mesmo. Assim que me retirava das memórias, tudo isso passava rapidamente, mas com uma sensação de matar a saudade. A Gruta das Porteiras era mais um lugar que frequentei muito nesse meio tempo com os alunos, ora para aprofundar seus conhecimentos em magias das porteiras, ora para aprofundar suas habilidades em batalhas. A turma toda, a meu ver, estava apta a passar nos testes para conseguir o símbolo. Mais um dia de redoma lotada, dividimos os grupos com os mesmos membros dos centros. Então todos participariam dos testes, inclusive os seus superiores. Passei em cada uma das tendas para desejar um bom teste a todos. Em uma delas o responsável estava falando. De um lado é bom, todos vocês estão juntos faz um tempo e conhecem o trabalho a ser feito. E o outro lado? Perguntou um dos alunos. Eles não colocarão uma simulação muito fácil.
Dei uma gargalhada e entrei. Todos nos cumprimentamos e falei. Que seja difícil. Vocês estão com sua equipe, não só a daqui. A equipe de médiuns também estará presente. Confiem no Criador, nos seus irmãos e façam um bom trabalho. Vejo vocês no final. Até mais. As simulações foram projetadas com os médiuns incorporantes dos alunos e, claro, o chefe do terreiro, a babá ou babalaô. Todos se encontravam em seus centros pela porteira e, em seguida, tinham que atender a uma família que estava sendo alvo de espíritos malignos. A tarefa era chegar à casa, fazer a limpeza de todo o ambiente, centralizar os espíritos em um cômodo da casa e fazer a desobsessão, incorporados ou somente em conjunto, intuindo seus médiuns. Os obsessores deveriam ser encaminhados ou, aos que não permitissem conversa, encarcerados e levados à prisão da sede. Posso dizer que nada faltou nos testes para deixar os alunos se provarem. Muitas energias foram colocadas para desestabilizá-los. Centrar-se e não perder o equilíbrio com a equipe é fundamental. Na limpeza dos ambientes também foram colocadas energias incrustadas nas profundezas das casas, testando, assim, suas magias para localizar e harmonizar esses locais. Enfim, situações de todos os tipos. Poderia passar páginas e páginas relatando, como muitos médiuns que também já presenciaram em seus centros por aí afora. Ao final, todos os alunos tinham recebido seu símbolo de incorporação, que era aplicado por seu superior imediato da equipe, assim que terminavam o teste. Havia uma mesinha com os símbolos colocada na saída da Gruta das Porteiras, o nome do aluno gravado em uma campa que parecia feita de mármore branco neve e, logo abaixo do nome, duas pessoas se abraçando escrito incorporação. O superior pegava cada um dos símbolos, chamava o aluno que se ajoelhava à sua frente, balbuciava algumas palavras enquanto movimentava o símbolo em suas mãos e o jogava para o alto. O símbolo ficava flutuando e, ao mesmo tempo, rodando. Parava em frente ao aluno na altura do terceiro olho, iluminava-se e tocava a sua testa, onde começava a ser absorvido pelo chakra do conhecimento. Todos com esse símbolo podem praticar a incorporação, tendo ou não missão com um aparelho. Uns adquirem missões diretamente ligadas aos médiuns, passando anos e anos com eles. Outros, missões que permitam diversidade entre centros e médiuns e, assim, ficam disponíveis para a espiritualidade e acabam acompanhando equipes diferenciadas em diversos lugares. Sempre precisam de equipes de apoio, que são convocadas através da Gruta das Porteiras. Eles seriam o corpo de bombeiros, um bom comparativo na Terra. Esses espíritos incorporam muito nesses trabalhos, mas normalmente não criam vínculo com os médiuns. E assim foi dividida a turma desses 2 anos de curso. Alguns seguiram para uma vida com o médium, outros foram para a equipe de bombeiros e outros acumularam conhecimento e experiência para serem utilizados quando precisassem. Agora o que resta é me preparar para a próxima leva de alunos, só que agora teria 2 alunos que resolveram seguir o ramo acadêmico e se tornaram meus monitores de aula. Capítulo 23. De volta ao cemitério. O tempo passou tão rápido, e agora que tenho monitores, consigo juntar 2 formações. A de aprendizes, e também a de novos professores. Eu me reunia com os monitores algumas horas antes de cada aula e cada um era responsável por uma turma de cerca de 50 alunos. Acho que algum lugar tem um alarme, porque quando sobra algum tempo vago, sempre aparece coisa para fazer. Quem trouxe o presente dessa vez foi o Sete Campas, meu mentor e guia na jornada dos Campas. Olá, Zé. Vejo que está com professores engajados e, pelo que vi, estão tendo bons resultados. Meu amigo. Abracei-o com força e ele retribuiu. Desculpa, superior. É que estou muito feliz. Para esse tipo de afeto não há razão para desculpas. É mútuo. O que te traz aqui,
Sete Campas. Vim te oferecer diversão nos seus horários livres. Diversão? E caímos na risada. Vamos até o cemitério enquanto te coloco a par do novo desafio. Chegamos lá, o local estava com triplo de patrulhamento, e quase sempre com membros de várias falanges. Os do Lodo, Caveiras, Campas, do Limbo, Cruzes e os Trancas, da Rua e Encruzilhadas. Soube o que estava ocorrendo aqui, Sr. Sete Campas. É realmente um ataque dos inferiores? Sim, 3 grupos distintos resolveram se juntar, pois nossa equipe andou quebrando alguns trabalhos dos 3 chefes e começaram uma sequência de ataques. Por enquanto estamos contendo e até agora nenhum sujeito conseguiu sair pelos portões. Por isso a guarda excessiva. Estamos intuindo os administradores humanos para que reduzam o tempo de exposição a essas energias nocivas. Conseguimos que fechassem o cemitério 2 horas antes, alegando problemas de segurança, já que começaram a aparecer indivíduos que se atraíram pela negatividade e, claro, aumento da violência no plano terrestre ou aqui ao redor. E no que posso contribuir para essa batalha? Sim, creio que poderá ajudar muito. Mas antes teremos que passar pela administração. Chegamos à sala da administração e encontrei todos os meus amigos de costume quando há alguma época especial. O que fazem aqui? Perguntei, já abraçando todos. Então consegui ocultar dele as intenções de hoje, Sr. Sete Campas. Falou Exu Caveira. Acho que ele ficou encantado com algumas histórias do que estou aprendendo para me formar superior, respondeu o Sr. Sete Campas, e todos caíram na risada. Chamei todos eles hoje, Zé, porque você vai revisar seus símbolos e, se tudo der certo, você receberá seu 7º símbolo das Campas, continuou o Sr. Sete Campas. Preciso que você esteja completo na nossa falange para poder pegar a nova tarefa que tenho para você. Se você quiser, não é? Se eu não quiser a tarefa, tenho que devolver o símbolo. Mais risada de todos e minha amiga do Lodo falou. Pelo menos está de bom humor depois da notícia. Acho que para tirar um pouco do medo que deu. Que bom que estão aqui. Assim sempre me sinto amparado nessas horas. O ritual foi mais simples que os outros. Como foi de urgência, somente eu estava sendo recebido pelos tronos e tudo foi feito ali mesmo, na sala da administração. Quando tudo começou, houve uma mudança na decoração, todos os móveis sumiram e formou-se o círculo dos tronos bem no centro da sala. Em um canto apareceu como se fosse uma mini arquibancada, como no campo, mas numa escala bem inferior. Todos os presentes se acomodaram e eu fui para o centro. Todo o processo foi o mesmo dos outros símbolos que recebi. Somente no final, quando recebi meu 7º símbolo, foi o diferencial. Assim que absorvi o símbolo para meu ser, ele foi impresso em minhas armas e capa. Então todos os 7 símbolos se acenderam primeiro em meu ser e, em seguida, em meus objetos. Eu podia sentir toda a extensão dos campas, cada membro da falange e também cada minúsculo espaço que ocupávamos na dimensão espiritual e material. Essa sensação é a primeira quando se torna um 7 campas, uma maneira de os tronos nos mostrarem como ser um dominador desses mistérios que absorvemos dentro das falanges. Depois de longo papo com todos após a cerimônia, fomos todos juntos de volta ao cemitério. Trabalhavam quase todos por lá. Chegamos lá e o Sr. Sete Campas me falou. Escolha uma equipe pequena dos seus melhores alunos da turma que acabou de se formar e ampliaremos para o campo do cemitério, preparando-os para todos os cargos e trabalhos com a segurança do nosso ponto de força. Reúna-se com os líderes das falanges e estabeleçam um cronograma para que esses alunos se tornem um pelotão contra esses grupos. Isso será muito interessante. Por isso te chamei. Todos os membros da cúpula da segurança do cemitério se reuniram na administração da sede aquela noite. Onde o Sr. Sete Campas dirigia a reunião,
Começou passando um resumo geral da situação, quais eram as estratégias de combate e como estavam preparados para a atuação em terra caso algum dos inferiores conseguisse acompanhar algum humano. Continuando com a palavra, descreveu os futuros planos para a equipe de combate que seria formada, o que deveriam aprender e abriu para todos os pactos que faziam parte entre falanges, já que para combater os inferiores os alunos aprenderiam magias não só de suas falanges, mas conheceriam um pouco dos mistérios das outras também.